Bom, pessoal, vamos começar aqui. A gente estava no finzinho, na metade para o fim do átomo de hidrogênio, mas eu fiquei devendo para vocês uma explicação mais razoável, finalizar de forma consistente a normalização dos harmônicos esféricos, né? Porque é parte muito importante da decomposição de funções. Então, vamos ver isso aqui direitinho, tá? Bom, então não sei se vocês lembram, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem. Quem tinha chegado nesses caras aqui, que são as funções associadas de Legendre, os polinômios de Legendre associados. E a gente encontrou isso aqui. Esse cara aqui é uma fase que a gente coloca a mão, menos x quadrado, m sobre 2, né? E esse cara fica dx, l vezes, m vezes do PL. Até aqui tudo bem, pessoal? Estou usando a notação x, porque dessa vez eu não vou diferir das minhas notas, não. Mas era o que a gente estava usando mi, tá certo? No finzinho eu boto o x igual a mi novamente. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Só ver se eu não estou fazendo nada errado. Isso. Então, a gente pode substituir a expressão por PL, né? A gente tinha uma expressão que a gente também deduziu nas últimas aulas, que é dada por isso aqui. Menos 1 elevado a L, 2L, L fatorial, isso aqui vai ser bastante importante, DL dxL, isso aqui é a derivada de 1 menos x quadrado elevado a L, certo? Então, vou botar um cochete aqui só para ficar claro que é a derivada dessa potência inteira. Se a gente coloca as duas coisas juntas, a gente obtém que o PLM, né, de x, vai ser isso aqui, menos 1 elevado a m. Novamente, essa fase é aquela fase que em algumas áreas da física se usa, em algumas áreas não se usa. A gente vai discutir mais sobre ela. 2 elevado a L, L fatorial. Aí aqui a gente tem 1 menos x quadrado, m sobre 2. E aqui a gente vai ficar com o quê? Derivada de L mais m, dxL mais m. E aqui, ó, a gente pegou esse cara, menos 1 elevado a L, e a gente colocou aqui, só para inverter a posição do x e do 1, tá certo? Aí agora vai ficar aqui assim, x quadrado menos 1 elevado a L, certo? Só isso, a gente absorveu esse termo aqui, né? Quando a gente reescreveu ali em cima. Então a gente tem essa expressão aqui. Ok, a gente agora precisa discutir a questão do produto interno. Nós mostramos, então, quando a gente faz o produto interno, levando em consideração que nós temos P, L, M, de mi exponencial de I, M, Φ, e a gente tem aqui o raiz de 2π, né? A nossa função de base vai ser esse produto aqui. E aí a gente mostra o quê? Que o produto da parte de Fourier faz com que M seja igual a M', né? Então, se a gente está fazendo o produto desse cara aqui com esse outro aqui, ó, P, L', M', mi, vou botar o integral aqui, e aqui eu vou botar exponencial de I, M', Φ, aqui eu boto complexo conjugado, raiz de 2π, né? Aqui vai ficar, bom dia, dmi dφ. Certo? Então, o que nós vimos lá, que para calcular essa normalização, o termo de Fourier, que já está normalizado, ele integra junto com o φ aqui, e ele dá essa delta de m', ok? Portanto, para a gente discutir a ortonormalização dessa base, a gente precisa integrar agora esse aqui. Esse cara aqui de menos 1 a 1, aqui era menos 1 a 1 e de 0 a 2π. Tá certo? Menos 1 a 1, que é o de dentro, 0 a 2π aqui de fora. Ou de menos π a π, tanto faz. Ok? Bom, então o que falta para a gente ver aqui? Esse cara, PLM, PL' e o M é o mesmo, tá certo? Por quê? Porque esse delta de Kronecker ele aparece aqui, ó. M'.
A presença do delta de Kronecker faz com que eu possa trocar o meu m linha pelo m. Aqui fica mi, dmi, certo? Bom, o que a gente fez aqui é que a gente pegou esse cara e escreveu da seguinte forma. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2L mais L', L fatorial, L' fatorial. E aí nossa integral ficou como? Ficou menos 1 a 1. A gente vai botar todo mundo junto, ó, tinha um m sobre 2, agora vai ficar só m. 1 menos x quadrado elevado a m. E aqui a gente vai ter o seguinte, d L mais m, dx L mais m. Eu vou trocar aqui de volta para x, tá? Só porque as minhas notas estão assim e eu não quero perder nada aqui. Então aqui vai ficar x ao quadrado menos 1. E aí esse cara aqui está multiplicando o outro termo igual, só que é L' mais m, dxL mais. E aqui x quadrado menos 1, aqui elevado a L, aqui elevado a L'. Ok? Espero que não tenha nenhuma dúvida até aqui, que foi o que nós já fizemos algumas vezes. Bom, qual foi o truque então? O truque é, primeiro, a gente chama w de x ao quadrado menos 1, tá certo? E a nossa integral vai ficar assim. Então, dado esse cara aqui, a nossa integral vai ficar delta m, m', e aqui eu vou ter menos 1 elevado a m, aí eu divido com minha normalização aqui, 2 elevado a L mais L', L fatorial, L' fatorial, integral de menos 1 a 1 de Wm, WL, L mais M, WL', L' mais M, dx. Ok? Aqui, pessoal, eu não explorei perfeitamente da última vez como que a gente faz a lógica da passagem aqui, tá certo? Porque a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Esse cara, aqui, ele vai, obviamente, a zero nos extremos, né? Então, se você tiver esse cara calculado em 1 ou menos 1, isso aqui é zero. Então, aqui a gente não tem nenhuma dificuldade. Acontece que não é o que aparece aqui, é que aparece derivadas de WL', derivado pelo menos L' vezes. Só que se isso aqui é verdade, significa que se eu derivo esse cara aqui elevado a L vezes, então eu vou derivar esse cara aqui até ele ser pelo menos potências de 2x elevado a alguma coisa. Certo? Porque toda vez que eu derivar esse cara aqui, né, ou seja, se eu pegar dx de x ao quadrado menos 1 elevado a L, eu vou ter uma coisa que vai ser 2x, que é a derivada da interna, vezes x ao quadrado menos 1, elevado a L menos 1. Certo? Quando eu derivar uma segunda vez, é claro, tem uma derivada atuando aqui, mas pela regra de Leibniz vai ter sempre uma derivada atuando aqui. Quando as derivadas atuarem aqui L vezes, significa que esse termo aqui vai ter potência zero, ele vai ser constante. Então, quando eu derivo esse termo aqui L vezes, significa que eu vou ter pelo menos um termo que vai ser proporcional a esse cara elevado a L. Só que esse cara elevado a L nos extremos não dá zero. Tá certo? Então, esses termos aqui, com a derivada, eles não vão ser zero nos extremos. Tá certo? Então, para você fazer por partes, você tem que prestar atenção em duas coisas. Primeiro, esse cara sim vai ser zero nos extremos, porque esse aqui é só esse termo aqui, ó. Tá certo? Esse termo vai ser zero nos extremos. Então, quando você for passar a derivada para cá, lembra, a gente chama esse cara aqui de U, e aí a gente vai te fazendo uma integral por partes, jogando o m para cá, jogando o m para cá, jogando o m para cá. Se você fizer direitinho, e eu peço que vocês façam como exercício, vocês vão ver que vocês vão conseguir tirar m derivadas daqui e botar nesse termo u. Ou seja, isso aqui você consegue fazer. Vai ficar delta de m, m', aí menos 1 elevado a m, que já estava, só que como eu fiz integral por partes m vezes, eu tenho mais 1 menos 1 elevado a m aqui. Toda vez que eu faço uma integração por partes, eu ganho menos 1, certo? E aqui vai ficar 2L mais L', L fatorial, L' fatorial. Ok? Então, o
que acontece agora é que eu tenho integral de menos 1 a 1 de u derivado m vezes i w elevado a L' derivado L' vezes, tá certo? Aí a pergunta é, por que eu consigo continuar fazendo isso aqui por partes? Justamente porque a hora que eu tirar uma derivada daqui, esse termo aqui vai sobrar pelo menos uma potência dessa, que vai ser zero nos extremos, tá certo? Então eu consigo fazer por partes, normalmente, façam uma vez para vocês verem que a hora que eu faço por partes, o termo que aparece calculado nos extremos é esse termo derivado uma quantidade de vezes menor que a L', tá certo? E isso me permite fazer a derivada por partes mais uma vez, ok? Ou seja, eu posso agora tirar L' e botar aqui. Então isso aqui vai ficar assim, delta M, M'. Agora esse cara aqui vira 1, né? Porque fica uma potência, menos 1 elevado a uma potência par. E aqui vai ficar dividido por 2L mais L', L fatorial, L' fatorial, ok? E aqui a minha integral vai ficar de menos 1 a 1 dessa brincadeira aqui. U, L' mais M, né? E aqui W, L' dx, ok? Bom, pessoal, a gente não precisa fazer de novo, mas a gente já calculou esse cara aqui. Deixa eu botar ali embaixo. Então, nós vimos que esse cara... Bom, primeiro, esse cara aqui, qual é a potência do U, né? Vamos lá. Potência do U... A gente pode contar direto daqui. Então, esse cara, o U, qual a potência dele? O W tem uma potência 2L. Desculpa, o W tem uma potência 2. Elevado a L fica 2L. Quando eu derivo essa quantidade de vezes, eu subtraio L mais M. Então fica, como eu fiz para vocês, né? 2L menos L mais M. Foi esse número de derivadas aqui. Mas eu multiplico por esse cara, que tem a maior potência dele é 2M. Então, mais 2M. Isso aqui, obviamente, vai ser o quê? L mais M. Ok? Subtrai um daqui, esse aqui subtrai daqui, soma todo mundo. Então, se eu derivo L mais M vezes, e L' for maior ou igual a L, né, o que vai acontecer? Se L' for maior que L, isso aqui, essa integral aqui, vai ser igual a zero. Porque eu estou derivando esse cara aqui além da constante, tá certo? Agora, se L for igual a L', a gente precisa calcular essa integral aqui. E aí o que nós encontramos é o seguinte, esse cara... Aí se vocês tiverem com dúvida em relação a isso, vocês me avisam. Esse cara vai ficar L mais L, depois eu boto aqui direitinho. Esse cara aqui é L fatorial ao quadrado. Esse cara aqui, pessoal, a gente calculou da outra vez, como é que ele ficou? Vocês lembram? Deixa eu escrever aqui, do outro lado, a expressão, e aí se vocês não lembrarem, eu explico novamente. Então, quanto que é U derivado L mais M vezes é nada mais do que WM WL L mais M L mais M, certo? Bom, pessoal, isso aqui é só... Você precisa fazer duas coisas para fazer essa conta. Perceber que essa derivada aqui vai derivar essa potência aqui até uma constante e, portanto, só a maior potência de cada termo importa, ok? Aí faz as derivadas de dentro, depois essa derivada de fora, ok? Isso vai dar o quê? A primeira derivada vai ser 2L derivado aqui, vai ficar assim, WL derivado L mais M vezes, isso aqui vai ser 2L fatorial dividido por 2L menos L menos M fatorial. Certo? Vocês lembram disso aqui? Ou seja, esse negócio aqui nada mais é do que 2L fatorial dividido por L menos M fatorial. Ok?
essa derivada aqui. Basta vocês contarem o número de diferenciações e a maior potência desse cara aqui. Então, isso aqui não tem nenhum segredo. A gente já fez essa conta. Então, se a gente agora pega a maior potência que sobrou, que vai ser 2L menos isso aqui, mais M, tá certo? Mais 2M, vai ser aquela potência que a gente já contou ali, vai ser L mais M, diferenciado L mais M vezes. Mas essa é moleza, né? Então, vai ficar assim. U L mais M vai ser igual a o que nós tínhamos, que é esse cara aqui, dividido por isso aqui, L menos M fatorial, vezes L mais M fatorial. Ok? Então, novamente, temos o fator. Só que quando a gente, né, como no momento que a gente faz isso, o que sobra pra gente? A gente tem que integrar esse cara aqui. Isso aqui vira uma constante, a gente acabou de calcular aquela constante lá, que vai ser essa aqui, quando L for igual a L', tá certo? Essa constante está calculada, então a gente falta calcular essa integral aqui. Então eu vou escrever ela separadamente, ok? Essa integral, eu falei para vocês na última aula, que ela sai em termos de funções beta, e isso é verdade, ok? Mas, como a gente não vai entrar nas funções beta nesse curso, eu peguei e desenvolvi aqui uma maneira de fazer essa integral sem recorrer às funções especiais, tá? Então, vocês vão ter que acompanhar. Bom, essa é a integral que a gente quer fazer, ok? Primeira coisa que a gente nota nessa integral aqui, deixa eu só escrever quem é ela, né? É menos 1 a 1 de WL dx, ok? Então, para a gente fazer essa integral, a primeira coisa que vocês vão notar é que ela vai ser, essa integral aqui, né? Vou escrever aqui um igual, ela vai ser integral de 0 a 1, e aqui eu vou botar um fator de 2, porque essa aqui é uma função par, tá? Vai ser uma função de 0 a 1 de x quadrado menos 1 elevado a L dx, ok? Como é que a gente faz essa integral, pessoal? Aqui a gente vai usar dois truques. O primeiro truque é a gente vai falar que x é igual a cosseno, que é basicamente uma coisa que a gente já sabia, né? A gente já tinha essa transformação feita, então dx vai ser igual a menos seno de θ dθ, ok? A gente vai substituir isso aqui vai ficar assim, ó. Deixa eu botar um quadradinho só para, né, diferenciar da continuidade aqui. Isso aqui vai ser 2 vezes integral, só que, ó, quando o meu x for 0, o meu θ vai ser, deixa eu fazer aqui o limite, quando o meu x for 0, o meu θ tem que ser π sobre 2, certo? E quando o meu x for 1, meu θ é 0. Então, minha integral fica de π sobre 2 a 0, ok? E aqui vai ficar como? Esse cara aqui vai ser assim, cosseno ao quadrado de θ menos 1 elevado a L, e o meu dx está aqui, né? Então, eu vou botar o menos aqui desse meu dx, seno de θ dθ. Ok? Alguma dificuldade até aqui, pessoal? O que vai acontecer aqui? Eu vou ter cosseno ao quadrado menos 1 é menos seno ao quadrado, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse menos seno ao quadrado, o menos 1 elevado a L, eu vou tirar. Vai ficar assim, 2 vezes. E aqui vai ficar, menos já botei lá. Esse menos aqui eu vou usar para inverter a posição, tá ok? Menos 1 elevado a L, integral de 0 a π sobre 2. Então, vai ficar assim, seno de θ elevado a 2L mais 1 dθ. Ok? Esse é o tipo de integral que vocês precisam saber fazer, tá, pessoal? Usar esses truques que eu estou mostrando para vocês, essas transformações básicas aqui, porque, como eu falei para vocês, isso é tipo a micro-rotina, são as micro-rotinas básicas para você saber fazer, eventualmente, contas mais longas e mais complicadas, tá? Bom, agora como que você faz uma integral dessa aqui? Você pode fazer algumas técnicas, tá? Você pode fazer para L 0, 1, 2, 3, e ver se você percebe o que está acontecendo, mas isso vai ser mais ou menos complicado. Mas o que a gente consegue mostrar é que toda vez que você faz esse tipo de integral aqui, você, com deriva seno, você obtém cosseno, né? E quando você integra cosseno, você obtém seno.
Então, se você fizer por partes uma vez, você consegue meio que fazer uma transformação na integral sem mudar a potência, ok? E aí, para que serve isso? Se você consegue encontrar que uma integral é igual a alguma coisa mais a própria integral, você pode jogar para o outro lado e descobrir uma maneira de racionar as duas integrais, certo? Que é o que a gente vai fazer agora. Bom, então, nós queremos fazer essa integral aqui. Integral de 0 a π sobre 2 de seno de θ elevado a n dθ. Ok? Até aqui tudo certinho. E aí eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer integral de 0 a π sobre 2 de seno de θ, n menos 1, e eu tiro um seno aqui de θ dθ. Ok? Bom, aí você pode pensar do jeito que você está acostumado a pensar. Eu gosto de pensar assim. Esse cara é integral de 0 a π sobre 2, seno de θ elevado a n menos 1, e esse cara aqui eu vou chamar de derivada de cosseno. Ok? Esse menos aqui é justamente a derivada do cosseno é menos seno. Então eu vou escrever esse negócio como uma derivada total, menos a derivada desse cara aqui, que basicamente é fazer por partes, tá certo? Então esse negócio aqui vai ficar como? Esse negócio vai ficar menos integral de 0 a π sobre 2 da derivada total. A derivada total é o quê? Seno de θ elevado a n menos 1, e esse cara cosseno de θ, certo? dθ. Só que eu já tenho menos, eu tenho que subtrair agora a derivada desse cara aqui, certo? Como é que vai ficar isso aqui? Mais integral de 0 a π sobre 2, a derivada desse cara aqui vai ficar assim. n menos 1 seno de θ elevado a n menos 2, que é a derivada desse cara aqui, vezes a derivada da interna, que é cosseno, e eu já tenho esse cosseno que estava aqui. Então fica cosseno ao quadrado de θ dθ. Pessoal, alguma dificuldade nesse tipo de conta aqui? Eu só fiz, né, esse cara aqui é assim, ó, f d g dθ. Eu escrevi isso aqui como sendo d dθ de f vezes g menos df dθ vezes g. Tá certo? Eu só escrevi a regra de Leibniz já jogando um cara para o outro lado, tá certo? Fiz esse negócio aqui. Então esse cara aqui é minha f, esse cara aqui é minha g, e eu reescrevi assim, derivada total, menos outro cara, mas eu já tinha um menos do lado de fora, por isso que o menos ficou invertido aqui. Okay? Mas isso é aquele truque que eu falei para vocês, pessoal. Cosseno quadrado de θ é igual a 1 menos seno quadrado de θ. Então aqui eu tenho n menos 2, tá vendo? Só que agora eu tenho n menos 2 mais 2, pelo menos para esse termo aqui. Esse cara aqui, você pode pensar nele e você vai ver que esse cara vai ser zero, porque aqui eu tenho uma potência de seno que vai para zero aqui em zero, e esse cosseno que vai ser zero aqui em π sobre 2, certo? Bom, então esse termo aqui é para zero, vai para zero, e o que sobra para a gente é esse pedaço aqui. Vai ficar assim, n menos 1 integral de 0 a π sobre 2. Aí o primeiro termo que eu vou ter aqui é o 1, tá certo? Quer dizer, desculpa. Esse cara aqui eu vou ter o menos seno, vou botar o menos aqui. E aí vai ficar assim. Seno θ elevado a n. Isso. dθ mais integral de 0 a π sobre 2 do termo 1 aqui. Então vai ser assim. Mais n menos 1, e aí vai ficar seno de θ elevado a n menos 2, deixa eu ver se não errei nada, não, dθ. E aí, para que serve isso? Deixa eu apagar esse negócio aqui. Ó, eu tenho que essa integral é igual a ela mesma com esse fator aqui, ó, desculpa, ela mesma com esse fator aqui, ok? Se eu pego esse lado, ó, esse cara aqui é igual a isso mais isso,
que eu vou fazer? Eu jogo esse cara para a esquerda. Se eu jogo esse cara para a esquerda da igualdade, ele ganha um sinal de mais. Então vai ficar 1 mais n menos 1. Então ele ganha um fator de n, tá certo? Então, se eu jogo para a esquerda, vai ficar assim. N integral de 0 a π sobre 2 de seno de θ elevado a n dθ vai ser igual ao quê? O que eu tenho aqui no lado direito. N menos 1 integral de 0 a π sobre 2 de seno de θ elevado a n menos 2 dθ. Ok? Então, eu só tiro o n daqui e boto aqui. O que eu acabei de fazer? Eu não resolvi a integral explicitamente, mas eu encontrei uma recursão para ela. Se eu conheço essa, então eu posso ir somando 2, somando 2, somando 2, ou diminuindo 2, diminuindo 2, diminuindo 2. Só que se a gente prestar atenção, a nossa original é 2L mais 1. 2L mais 1 é um número ímpar sempre, certo? Vai ser 1, 3, 5 e assim por diante. Então, o que vai acontecer? Se eu boto 2L mais 1 aqui, vai ficar assim, integral de 0 a π sobre 2, seno de θ, 2L mais 1, dθ, vai ser igual a 2L dividido por 2L mais 1, e aqui a integral de 0 a π sobre 2 de seno de θ, 2L mais 1 menos 2 menos 1 dθ. Então, como esse número ímpar, eu vou descendo esse cara aqui, descendo, descendo. Então, vai ficar, por exemplo, se eu comecei com 9 aqui, né? 2L mais 1 igual a 9. Vai ser 9, 7, 5, 3, 1. E assim por diante. Certo? Mas significa que se eu fiz isso uma vez, eu vou ter 2L mais 1 aqui. O próximo, eu vou ter 2L menos 2 aqui, e aqui 2L menos 1. Ok? Tá vendo que esse cara coincide com esse? E esse coincide com esse menos 1? Então, eu vou subtraindo, né? Esse cara aqui, 2L, o próximo vai ser 2L menos 2. E aqui, 2L menos 1 e assim por diante. Ou seja, eu vou obter que esse negócio vai ser assim, ó. 2L, 2L menos 2, que é esse cara aqui menos 1. No denominador eu vou ter 2L mais 1, 2L menos 1. Aí o próximo que eu vou obter vai ser 2L menos 4. É sempre de 2 em 2, tá vendo? É sempre de 2 em 2. E aqui, 2L menos 3. Ok? Eu vou botar uns pontinhos aqui e vai sobrar a integral de 0 a π de seno de θ. É o último cara que eu posso chegar aqui. Desculpa, π sobre 2. Quanto é que é essa integral aqui, pessoal? Esse cara aqui é menos cosseno de π sobre 2 é 0, menos cosseno de π de 0 vai ser 1, certo? Então isso aqui tudo aqui, ó, é igual a 1. E esses caras aqui é o que a gente chama de duplo fatorial. Vocês já viram isso? Então, se eu boto duas exclamações, significa que em vez de subtrair de 1 em 1, eu subtraio de 2 em 2. Ok? Isso aqui tudo nos permite evitar introduzir as funções beta e funções gama. Ok? Vocês já viram duplo fatorial, pessoal? É novidade para vocês. Subtrai 2, é só isso. Aí, claro que o duplo fatorial de 1 é 1 e o duplo fatorial de 0 é 1 também, porque senão você não consegue fazer ele parar. Ele vai para 0, né? Ok? Bom, e agora, o que a gente faz com aquilo? Vamos brincar primeiro com a seguinte noção. Quanto que é 2L mais 1 duplo fatorial vezes 2L duplo fatorial?
Quem pode me dizer quanto é que dá isso aqui? Isso. Isso aqui é 2L mais 1 fatorial. Por quê? Esse cara começa em 2L mais 1, aí ele subtrai 2. Esse cara aqui é justamente o que viria depois no fatorial, que seria o 2L. E subtrai 2. Um vai encaixando com o outro. Tá certo? Ou seja, tá vendo? Pensa que eu pego, eu tenho esses dois termos aqui, só que em vez de estar um no numerador e um no denominador, os dois estão no numerador. Então eu pego esse vezes esse, então é 2L vezes 2L mais 1 vezes 2L, aí depois vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, e você vê que é justamente o nosso fatorial lá. Ok? Então esse nossa integral, dado isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que ela vai ser 2L duplo fatorial ao quadrado dividido por 2L mais 1 fatorial. Ok? É a nossa integral lá. O que eu fiz? Eu substituí aquela expressão do fatorial ali, dividindo dos dois lados por 2L duplo fatorial. Aí o 2L duplo fatorial apareceu no numerador junto com o que eu já tinha e ele ficou ao quadrado. Certo? Então a gente conseguiu dar uma maquiada aqui para chegar algo próximo do que a gente está acostumado. Agora veja, 2L duplo fatorial é um negócio simples, né? Porque ele é 2L, 2L menos 2, 2L menos 4 e assim por diante, certo? Mas veja, todo termo aqui vai ter um 2 e vai estar o 2, ó, eu posso botar em evidência, ó, o 2 está aqui, esse 2 eu posso botar em evidência, esse aqui vai ficar em evidência, vai ficar L menos 2, L menos 3 e assim por diante. Então isso aqui nada mais é do que 2 elevado a L, L fatorial. Tá certo? Pessoal, se convençam disso, tá? Não adianta só ver eu fazendo, tem que fazer também. Bom, sabendo disso, a nossa integral continua aqui, vai ser 2 elevado a L, L fatorial ao quadrado, dividido por 2L mais 1 fatorial. Tá um negócio mais palatável agora, né? Porque tem os termos todos conhecidos. Então, a nossa integral, essa integral aqui, dá esse termo aqui mais difícil de pensar sobre ele, mas a gente consegue fazer umas simplificações e reescrever ela dessa forma aqui, certo? Então esse cara aqui nada mais é do que a nossa integral de 0 a π sobre 2 de seno de θ elevado a 2L mais 1, então aqui é elevado a 2L mais 1, isso, dθ, ok? Então a gente volta, a nossa integral então de menos 1 a 1, de x ao quadrado menos 1 elevado a L, dx, aí tem aquele fator de 2, e tem o fator de menos 1 elevado a L, e 2 elevado a 2L, L fatorial ao quadrado, dividido por 2L mais 1 fatorial, ok? Que é essa integral que a gente precisava para calcular. Ó, eu vou ter L termos aqui, né? Porque tá vendo que eu for subtrair, né? Se o L for 10, desculpa, se o L for 5, então 2 vezes 5, 10. Então vai ser 10 vezes 8, vezes 6, vezes 4, ou seja, eu vou ter L termos sempre, porque é 2L e subtrai 2 sempre. Então eu tenho L termos. De cada termo eu boto um 2 em evidência. Então esse cara aqui, em vez de eu escrever 2L, eu escrevo 2 vezes L. E esse termo aqui, em vez de eu escrever 2L menos 2, eu escrevo L menos 1, com 2 em evidência. Então tem um 2 em evidência daqui, um 2 em evidência daqui, um 2 em evidência daqui, um 2 em evidência daqui. Todos os termos vão ter um 2 em evidência. Então eu vou ter um 2 elevado a L, porque tem L termos. E o que sobra para mim é L vezes L menos 1, vezes L menos 2, vezes L menos 3, que é o L fatorial. Beleza? Maravilha. Bom,
Portanto, a gente vai voltar aqui, nossa integral de menos 1 a 1. Fundamentalmente, a gente quer a integral de PLM de x ao quadrado dx, né? E aí isso aqui vai ser assim, ó. A gente tinha menos 1 elevado a L sobre 2 elevado a 2L, L fatorial ao quadrado. Pessoal, isso aqui é aquele termo que veio lá da função dos polinômios de Legendre, né? Aquela normalização que estava lá atrás dos polinômios de Legendre. Aí nós encontramos aquela derivada do u, L mais m vezes, isso aqui era 2L fatorial, L mais m fatorial dividido por L menos m fatorial. Vocês lembram? E agora, finalmente, a gente acabou de encontrar que essa integral que faltava ali vai ser 2 vezes menos 1 elevado a L, 2L, L fatorial ao quadrado, e aqui 2L mais 1 fatorial. Bom, olha que legal. Esse cara vai embora com esse cara aqui, certo? O que vai acontecer aqui? Eu tenho 2L fatorial e 2L mais 1 fatorial. Então, isso aqui só corta o fatorial, certo? E esse cara aqui vai embora com esse cara aqui, certo? Então, isso tudo vai ficar assim. Esse cara foi embora, eu vou ter um 2 dividido por 2L mais 1, que é esse cara que sobrou quando eu cortei com esse cara aqui, L mais M, L menos M fatorial, e faltou alguma coisa? Acho que não faltou nada. Isso, é isso aqui mesmo. Bom, então veja o seguinte, esse aqui é o meu termo de normalização, vou botar um colchete nele aqui. Só que aqui no lado esquerdo aparece meu polinômio de Legendre ao quadrado, tá certo? Então o que eu preciso fazer, esse cara aqui é um número positivo, eu posso tirar a raiz do quadrado dele, né? E eu posso escrever esse cara aqui, dividir dos dois lados e dividir esse cara por esse fator aqui, certo? Se eu faço isso, o meu PL agora vai ser ortonormalizado. A gente já tinha visto que ele era ortogonal, que foi o argumento que a gente reviu aqui, quando o L é maior do que o L' é maior do que o L, dava zero, porque a derivada do U ia ser zero. Então esses caras ficam eram ortogonais e agora, se a gente dividir por esse fator, eles ficam ortonormais, ok? Mas a gente dá um novo nome para esse cara. Então, basicamente, se você junta os polinômios associados de Legendre com a parte de Fourier, a gente tem o que se chama de harmônicos esféricos, ok? Que a gente define assim. O YLM vamos chamar de Mi e Φ vai ser igual a raiz. Como eu joguei para o outro lado, aqui fica 2L mais 1 dividido por 2. Aqui vai ficar L menos M, porque eu estou dividindo, então inverte aqui a posição. L mais M fatorial, tá certo? Aqui vai ficar PLM de Mi. E aqui, pessoal, é o fator de Fourier, que é o IMφ sobre raiz de 2π. Esse raiz de 2π é a ortonormalização desse pedaço aqui, certo? O que vocês vão encontrar, então, é que a gente junta essa normalização de Fourier com essa normalização aqui, ok? Então, eu vou botar uma seta, esse cara vem para cá, e aqui a gente bota 4π no denominador. Porque junto 2π com 2 fica 4π, que é basicamente a área da esfera, né? Se você integrar o seno de θ de θ de φ, né, em toda a área, você obtém um 4π aqui. Então, pessoal, esse cara aqui, finalmente, a gente tem bonitinho, são os harmônicos esféricos, ok? Eles vão satisfazer o quê? Integral, né, de dθ, deixa eu botar no fim. Esse cara aqui, Lm de Mi, Φ, L', M' de Mi e Φ, dmi, dφ, vai ser igual a delta de M, M', delta de L, L'. Tá ortonormalizado.
certo? São dois vetores que o produto interno dele com ele mesmo é 1 e o produto interno dele com qualquer outro elemento dessa base aqui naturalmente é 0, tá certo? Então isso aqui é uma ferramenta básica para fazer decomposição de funções na esfera. Pessoal, isso aqui tem aplicações em tudo que vocês possam imaginar, tá? Porque tudo a gente decompõe na esfera, porque quando a gente olha para o céu a gente vê as coisas do ponto de vista de uma casca esférica, tá certo? Quando a gente olha às vezes para o mar, a gente também vê a mesma coisa, ou seja, quando você tem um receptor aqui, um detector num ponto, recebendo luz de todos os lados, ele vai sempre ver luz vindo em todos os ângulos, tá certo? Então quando a gente faz esse tipo de análise, esse tipo de decomposição é importantíssima, tá? Então assim, vai da física de partículas à cosmologia, a aplicações industriais, você vai ver esse tipo de decomposição aí. Além disso, vocês vão ver em mecânica quântica, vocês vão ser capazes de deduzir boa parte dessas estruturas todas sem fazer uma conta dessas de física matemática, só avaliando a estrutura dos comutadores, dos operadores que representam esses pedaços aqui que eu falei para vocês, que vão ser o momento angular total, o momento angular na direção z e assim por diante. Ok? Bom, dito isso, vamos voltar onde nós estávamos, no átomo de hidrogênio. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Deixa eu voltar. Pessoal, então só para relembrar, nós tínhamos obtido uma equação para esse R-alfa, tá certo? Que é parte do nosso átomo, da nossa função de base aqui do átomo de hidrogênio, tá certo? Então, nós tínhamos feito a seguinte decomposição, cadê ela? Nós tínhamos as nossas funções de base, ou seja, a gente queria calcular esse cara aqui, φ alfa igual a uma energia alfa, φ alfa, e aí nós fizemos a seguinte decomposição, esse cara a gente chamou de R alfa. Alfa aqui, pessoal, é um rótulo que a gente ainda não determinou, ele vai servir para incluir todos os rótulos necessários, no caso vai ser só um, mas em geral poderiam ser mais, tá? E a gente tinha feito aqui uma F de θ e uma G de φ, certo? Nós fizemos a separação de variáveis, a gente viu que nesse ponto a gente pode colocar nosso harmônico esférico, aqui ele vai ser função de cosseno de θ e φ, certo? Então a gente fez desenvolveu todo esse arsenal matemático justamente para encontrar esse pedaço da base aqui, que é o pedaço angular, que está associado naturalmente aos momentos angulares, tá? Isso diz pra gente que parte desse rótulo alfa aqui, ó, tem que envolver L e M, tá certo? Então, esse cara aqui, ele vai ser L e M mais alguma coisa. O L e o M são as constantes de separação que a gente precisou introduzir para separar essa parte da equação aqui, ok? E elas são quantizadas, ou seja, L tem aquela característica, sempre aparece L vezes L mais 1, e M é sempre número inteiro, justamente pelas questões de condição de contorno e geometria do espaço, certo? E aí nós estávamos agora resolvendo a equação para R. Então, nós tínhamos encontrado uma equação para R, e nós a reescrevemos. A gente fez os limites assintóticos para estudar a questão do sinal da energia. Nós vimos que no limite assintótico, o sinal da energia, quando é negativo, davam funções decrescentes e crescentes, ou seja, eram funções de onda integráveis, tá certo? E por causa disso a gente escolheu estudar primeiro esse caso, ok? Para isso, a gente escreveu o nosso R alfa como sendo exponencial de menos ρ vezes uma certa F alfa aqui. Por que a gente fez isso? Porque a gente queria fatorar um termo de exponencial que a gente sabia que ia aparecer de qualquer forma e que nós encontrássemos, então, uma função f que não divergisse no infinito, tá certo? Justamente para a gente conseguir concretizar a nossa ideia de ter uma função integrável. Bom, quando a gente reescreve a equação de movimento para o f, aí nas outras aulas vocês podem pegar esses passos, esse cara vai ficar assim, 2, 1 sobre ρ menos 1, f alfa ponto, mais, abre um colchete, 2 sobre ρ,
1 sobre ρ0 menos 1 menos L mais 1 sobre ρ ao quadrado, F alfa igual a 0. Ok? Bom, a gente quer encontrar isso aqui em torno de ρ igual a 0, que é um ponto singular regular. Ou seja, dá para ver claramente que se eu multiplico esse cara aqui por ρ e esse cara por ρ ao quadrado, ambas as funções são analíticas, ok? Isso eu já tenho um monte de exercício para vocês, vocês devem ter resolvido. Bom, como é que fica a nossa P? Ou seja, como é que fica esse termo aqui vezes ρ? Então, P de ρ vai ser igual a 2, 1 menos ρ, ok? E eu estou repetindo aqui mais rapidamente porque a gente já fez essa conta, tá, pessoal? Esse cara vai ficar 2 vezes 1 sobre ρ0 menos 1 vezes ρ menos L, que multiplica L mais 1. Alguma dúvida até aqui? Né? E daqui a gente tira que P0 é igual a 2, P1 igual a menos 2 e Pn maior que 1 igual a 0. E aqui a gente tira aqui Q0 vai ser igual a menos L, que multiplica L mais 1. E Q1 igual a 2 vezes 1 sobre ρ0 menos 1 e Qn maior que 1 igual a 0. Ok? Bom, a gente escreve o polinômio indicial. Novamente, eu estou indo rápido porque nós já fizemos. Mas se tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam. O polinômio indicial aqui, eu usei alfa mesmo. Alfa vai ser igual a alfa ao quadrado, alfa que multiplica alfa mais 1, menos L mais 1, certo? Ou seja, alfa ou vai ser L ou vai ser menos L mais 1. Tá? Basta você substituir aqui para você ver que isso aqui de fato são duas raízes, mas não precisa acreditar em mim, você pode resolver por Bhaskara para alfa, né, e encontrar essas duas raízes aí. Quando a gente substitui isso, a gente vai ter o seguinte: P de alfa mais K, AK, vai ser igual a menos somatório de N de 1 até K de Pn alfa mais K menos N menos, deixa eu apagar aqui. Aquele alfa mais K, ou ele é aplicado ao alfa? É o π alfa mais K. Aplicado. Não, π calculado em alfa mais K, essa função aqui. Ah, tá. Se era o π multiplicando alfa mais K ou se era o argumento da função. Isso mesmo, é o argumento da função. Bom, aí aqui entra o nosso Qn e aqui a gente tem o A é K menos N. Se a gente substituir de volta aqui, esse negócio vai ficar assim. AK vai ser igual. Eu já vou botar o resultado, vai ser assim. Alfa menos 1 sobre ρ0 mais K dividido por alfa mais K menos L, que é uma das raízes, o L, né? E a outra é alfa mais K mais L mais 1. E aqui AK menos 1. Ok? Bom, e agora? Tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Bom, mas aqui a gente tem que ver justamente se aquela nossa outra solução da exponencial positiva está assim, digamos, aparecendo ali. Ela tem que aparecer, certo? Vamos ver como é que isso acontece.
que acontece quando o K vai para infinito? Pensa, né, que eu vou calculando aqui o A, eu pego um K qualquer, sei lá, 10, vou aumentando, e aí eu vou ter lá sempre o K 1 milhão associado a 1 milhão menos 1, e assim por diante. Uma hora eu vou ter um K grande o suficiente para que esse valor aqui seja muito maior do que essa subtração, esse aqui maior do que essa aqui e esse maior do que esse cara aqui, certo? Ou seja, eu vou chegar no momento para K muito, vou botar aqui um K barra muito maior que 1, ou muito maior, botar muito maior que 1, eu vou ter que A de K barra vai ser igual a 2 sobre K barra a K barra menos 1. Vocês concordam com isso aqui? Certo? Eu pego um K muito grande e eu encontro a fórmula de recursão para aquele K muito grande, para aquele valor que eu escolhi de propósito para ele ser maior do que qualquer outros dois valores que estejam aparecendo ali. Ok? Bom, mas o que significa esse negócio aqui, ó? Ou seja, eu pego esse cara aqui, agora eu vou encontrar A, K mais 1. Continua grande. Se esse cara era grande, K mais 1 continua, é grande também. E aqui vai ser 2K barra mais 1. E é só que aqui entra a K barra, mas a K barra eu substituo aqui de novo, vai ficar assim, 2 dividido por AK barra e AK barra menos 1. Certo? E eu posso fazendo isso quanto eu quiser. Então eu vou encontrar aqui o meu A, vamos ver, K barra barra vai ser igual a 2 elevado, K barra barra vai ficar ruim, K, J, vou botar um J maiúsculo, certo? A KJ vai ser 2 elevado aqui, ó, a diferença desse cara para esse cara aqui, tá certo? Então, menos K barra, deixa eu ver se é isso, K barra vai ser 2 elevado a J dividido por o quê? Aqui vai ser J mais K barra fatorial, K barra fatorial. Vocês concordam? E aqui, A, K barra. Só ver uma coisa aqui. Isso. Ok? Então, o que eu fiz? Eu encontrei um K barra grande, encontrei uma fórmula de recursão aproximada para ele e mostrei que um K J mais K barra, um A de J mais K barra para esse K barra muito grande, se associa com o nosso A K barra dessa forma. Ok? Alguma dificuldade nisso aqui, pessoal? Mas isso aqui só significa para a gente o seguinte: essa função que eu vou ter, final, ela vai ser assim, soma de... eu vou ter... estou usando ρ, isso. Então eu vou ter A, K, ρ elevado a K, tá certo? Onde K vai de 0 até infinito. E aqui é claro que eu vou ter o nosso ρ elevado a L, ou L, menos L menos 1, certo? A nossa solução vai ser desse tipo aqui, ok? Mas isso aqui, pessoal, vai ser uma soma de K de 0 até K barra menos 1, de AK, ρ K, mais soma de K igual a K barra até infinito, desse treco aqui, tá certo? Então vai ter aqui um 2 elevado a J, aqui eu vou ter J mais K barra, fatorial, e aqui eu vou ter, esse cara aqui vai ser uma constante, a K barra, tá certo? E aqui eu vou ter ρ elevado a K, elevado a J mais K mais L. Mas que tipo de soma é essa aqui que eu vou obter? Isso aqui é um pedaço de uma exponencial, certo? Vocês conseguem ver? Ó, a potência
coincide com o fatorial. É J mais K, aqui é J mais K. Tem o ρ elevado a L aqui, que eu tinha que ter botado aqui também. Eu estou usando a raiz aqui, alfa igual a L. Eu já vou discutir a outra, tá? Então, eu tenho esse... Mas antes eu quero só concluir esse treco aqui. Então, eu tenho esse negócio aqui, ó. Certo? Só que eu posso somar e subtrair o que eu tenho de somatório até o meu K-barra. Só que usando esses mesmos coeficientes aqui. Certo? Se eu fizer isso, esse termo aqui necessariamente vai ser exponencial de 2ρ. Então, eu vou ter dentro da minha soma aqui, dentro dessa soma, eu vou ter um pedaço, é claro que eu vou somar e subtrair, vai ter uns pedaços complicados aqui, que vão ser os pedaços que vão depender vão estar envolvendo Ks menores que o K-barra, mas independente do que esteja acontecendo, eu vou sempre ter esse pedaço aqui aparecendo. Mas veja, pessoal, é justamente o que eu queria me livrar. Ó. Eu estou encontrando que dentro do meu F, eu vou encontrar um pedaço que é exponencial de 2ρ. Mas era óbvio que eu tinha que encontrar isso. A gente sabia que tinha que encontrar isso, porque a gente já tinha visto a análise assintótica lá atrás e mostrado que era mais ρ menos ρ. Se eu fatoro o exponencial de menos ρ, eu não faço mágica. As soluções continuam sendo as mesmas. Continua tendo que ter um mais ρ e menos ρ. Eu só estou vendo aquilo que eu já sabia que eu teria que ver. Que dentro da solução do F tem que aparecer essa solução aqui. Tá? Mas a questão é, será que eu consigo fazer alguma coisa para essa solução não aparecer? Será que eu consigo evitar o aparecimento da exponencial positiva? Né? Então a gente volta para cá e pensa, o que eu posso fazer aqui para que isso não ocorra? Porque tudo isso dependeu da minha capacidade de subir o meu K o quanto eu quisesse. Certo? E se eu não puder fazer isso? E se eu chegar num ponto que isso aqui der zero? Se eu chegar num ponto que esse cara aqui vai ser zero para algum valor de K e alfa, significa que nesse ponto, esse cara para a recursão. Porque isso aqui vai ser zero, eu vou encontrar que um certo K vai ser zero, só que o próximo vai ser zero vezes alguma coisa, que pode ser diferente de zero, mas não importa mais, porque vai ser zero vezes zero vezes zero vezes zero, para todo sempre, certo? Então, eu posso parar a minha recursão se esse cara for igual a zero. É a minha única opção, certo? Novamente, pessoal, é aquele tipo de conta na física que não é aquela que você sabe que você encontrou um resultado mais ou menos uma pequena incerteza. Aqui, ou isso aqui vai ser zero exatamente, e aí todos os outros termos vão ser zero, ou se isso aqui não fosse zero, né? Se a subtração disso aqui para um certo valor de K, mas fosse 10 a menos 300, não importa. A série é infinita. Pode ser um número ridiculamente pequeno, que uma hora essa série vai envolver uma potência grande o suficiente para superar aquele termo, a pequenez daquele termo ali. Entendeu? Então é o tipo de conta matemática que a gente tem certeza que esse treco tem que ser discreto. Certo? Bom, então vamos lá. Outra coisa que eu queria falar. Eu estou discutindo essa situação aqui toda nesse contexto. Não iria mudar muito aqui no limite assintótico se eu tivesse usado menos L menos 1, tá certo? Porém, se eu tivesse usado menos L menos 1, a minha F ela ia divergir na origem, certo? Só que eu não quero uma coisa divergindo na origem, não tem nenhuma razão para eu esperar que o que eu esteja descrevendo aqui, no caso, uma função de onda, tenha uma divergência, tá certo? Na verdade, as funções de onda, a não ser que seja uma barreira, um negócio muito esquisito, você não pode ter divergências, tá certo? Então, eu preciso escolher essa solução aqui se eu quiser impor que a minha função de onda é bem comportada em todo o domínio que eu estou calculando ela, certo? E é isso que a gente vai fazer, ok? Então, a gente vai escolher a nossa raiz como sendo L, e a gente agora tem que estudar o que a gente faz com a nossa série de recursão, justamente para truncar ela, tá certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Aqui?
Porque aqui, ó, soma mais 1 nesses K barras todos aqui. Aí vai ficar aqui K barra mais 1, K barra mais 2. E aqui K barra mais 2. Então você vê que o termo no denominador, ele termina em K barra mais 1. Por isso que tem que ser assim, ó. Vai diminuindo, aí vai sobrar o mais 1, aí corta com esse cara aqui em diante. É só porque eu não fiz um passo a mais aqui, para ficar mais claro. Bom, o que a gente precisa que aconteça aqui? Deixa eu ver. Nós queremos que alfa, aqui eu já vou botar L menos 1 sobre ρ0, tá certo? Eu preciso que isso seja igual a quê? Um certo número inteiro n. Ok? Deixa eu ver se eu não estou fazendo besteira. Não, tem que ser menos n. Menos um certo número inteiro n. Ok? Se isso aqui for um certo número inteiro, se isso aqui for n, significa o quê? Que eu substituo esse cara aqui por menos n, e aí quando o meu k for igual a n, a série de recursão terminou. Né? Mas o que isso diz para a gente sobre o ρ0? Okay. Então, eu tenho que 1 sobre... Esse cara aqui é um número inteiro pela quantização, né? Esse cara tem que ser pertencente ao z mais aqui. Então, esse cara já é um número inteiro. Então, esse cara aqui é um número inteiro. Então, isso aqui precisa ser um número inteiro também. 1 sobre ρ0 vai ser igual a... Deixa eu ver... eu tinha feito R alfa sobre A0. Então, esse cara aqui é o raio de Bohr, e esse cara aqui é aquela energia que a gente calculou, é o raio associado a uma certa energia, certo? Isso aqui vai ser carga do elétron ao quadrado, massa do elétron. Aqui, pessoal, tem uma certa correção que dá para fazer, que é, você sabe que quando você calcula ali o elétron orbitando o próton, você tem que botar, na verdade, o sistema de coordenadas no centro de massa. Então, em vez de aparecer a massa do elétron, vai aparecer aquela massa reduzida. Não sei se vocês já viram isso quando vocês viram o centro de massa. Mas uma pequena correção que você pode fazer aqui não vai fazer grande diferença para a gente, tá? Então aqui é 4π ε0 h cortado ao quadrado, raiz de h cortado ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa do elétron, tá certo? Vezes o módulo da energia, ok? E isso aqui a gente vai dizer que é E2 sobre... deixa eu ver o que eu fiz. Ah, tá. E2 sobre 4π ε0 raiz da massa. Eu só juntei aqui onde tinha massa do elétron, botei aqui dentro da raiz e dei uma ajeitadinha. Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, vocês perguntam. Módulo de energia, tá certo? E eu vou chamar esse cara aqui de N barra. Ok? Esse cara é um N barra, que é o que eu estou chamando esse cara aqui, então vai ficar L menos N barra igual a menos N, tá certo? Mas o que isso diz para a gente sobre a energia dos estados? Isso aqui, vocês, não sei se vocês já viram, mas é o que nós chamamos de... Não ainda, deixa eu ajeitar. Deixa eu fazer uma última simplificação. E2 dividido por 4π ε0. Aí eu vou botar um H cortado vezes a constante, vezes a velocidade da luz aqui. Vou botar um H cortado vezes a velocidade da luz. Raiz desse negócio que eu tinha aqui, ME, 2 H cortado ao quadrado, módulo da energia, certo? Aí esse cara vai embora com esse cara aqui. E isso aqui, pessoal, não sei se vocês viram em elétron, mas é o que a gente chama de alfa, que é uma péssima... Bom, vou botar um alfa S aqui, tá? Que é a constante de estrutura fina, ok? Constante de estrutura fina é essa constante do eletromagnetismo que aparece aqui, e fundamentalmente, se vocês forem estudar eletrodinâmica quântica, vocês vão ver que é a teoria de perturbação que se encontra na elerodinâmica quântica, uma teoria de perturbação na constante de estrutura fina. Toda vez que tem uma interação do elétron com próton, um elétron com um fóton, você vai ter um termo desse aqui aparecendo, tá certo? É mais ou menos 1 sobre 137.
Ok? Isso diz pra gente o quê, pessoal? Então eu vou chamar esse cara de alfa, vai ter um C, isso aqui tudo tem que ser igual a N barra, tá ok? Então, você vê, a energia está no denominador e o N barra está no numerador. Eu vou inverter essa brincadeira aqui e vou encontrar que E alfa vai ser igual a menos, porque eu sei que essa energia tem que ser negativa, para isso aqui tudo acontecer, alfa S ao quadrado, ME C quadrado, que é a massa de a energia de repouso do elétron, dividido por 2 vezes N barra ao quadrado. Então aqui a gente já descobre quem tem que ser o nosso rótulo, tá certo? Ou seja, a gente sabe que as energias são demarcadas por uma escolha desse número inteiro N. Então a gente pode chamar esse alfa aqui de N. Ok? Ok. Bom, fazendo isso, a gente tem o quê? Bom, isso aqui está claro, pessoal? Significa que a gente tem agora L menos N barra igual a menos N, tá certo? Então, nosso N vai ser igual a N barra menos L, tá certo? Só que nosso N tem que ser maior que zero, certo? O que isso diz pra gente? Bom, primeira coisa, o nosso N ele tem que ser pelo menos 1, ok? Se ele não for 1, ele não para aqui a nossa recursão. Certo? Deixa eu falar de novo. Quando o L for 0, o N tem que ser igual a 1, porque senão ele não para a recursão, porque a gente começa em K igual a 1 ali, certo? Se o meu L for igual a 2, for igual a 1, por exemplo, aí o meu N pode ser maior também, ele pode ser igual ao L, tá certo? Isso está claro para vocês? Deixa eu ver. Aqui vai ser L menos N barra, e aí, isso. Isso, porque aqui, deixa eu fazer isso aqui de novo. Então deixa eu escrever aqui. Então isso aqui vai ficar assim, ó, AK, aí eu vou botar K mais 1, só para ficar mais fácil da gente avaliar, 2 vezes L, já vou substituir o meu alfa por L, menos N barra, certo? Mais K mais 1, certo? Dividido por K, e o outro vai ser o nosso 2L mais 1. K mais 2L mais 1. Ok? E aqui AK. Bom, se meu L for igual a 0, o que eu posso escolher aqui? Bom, primeiro, o meu N, se meu N fosse possivelmente igual a 0, esse cara aqui iria explodir, né? Mas a gente vai ver que, na verdade, isso nem faria sentido, porque, ó, se meu L é igual a 0, o meu N tem que ser pelo menos igual a 1 para cortar esse 1 aqui, tá certo? Porque senão esse cara aqui não seria 0. Okay? Se meu L for igual a 1, esse cara aqui tem que ser igual ao máximo de 1, tá certo? E não, se L for igual a... Se o L for igual a 1, o N tem que ser igual a 2, pelo menos, para esse cara poder ser negativo, tá certo? Beleza, então, existe aqui um compromisso entre meu N barra e meu momento angular. Não é qualquer momento angular que vai a qualquer nível de energia, tá certo? O nível de energia ele tem que estar acima do momento angular, porque senão esse cara aqui não faz aquele papel de evitar o exponencial que a gente queria, ok? Bom, dito isso, a gente já escreveu esse cara aqui, tá certinho, K mais 1, ok? Vamos fazer o K mais 2 agora, K mais 2 vai ser igual a 2L menos N barra mais K mais 2, dividido por K mais 1, peraí, acho que eu fiz uma besteira. Eu esqueci de somar mais 1 aqui, né? Porque ali, ó, é K, eu tenho que somar mais 1 no K. Quando eu botar o meu L igual a alfa, fica só K no denominador, então fica K mais 1. E aqui fica
K mais 2L mais 2. Ok? E aqui, aqui é mais 2, e aqui é mais 3, e aqui é mais 2. E aqui, K mais 1. Ok? Bom, se eu faço agora a substituição, vai ficar assim. AK mais 2 vai ser igual a 2 ao quadrado, tá certo? Que é o 2 de baixo com 2 de cima. Aí eu vou ter, deixa eu ver, L menos L mais K mais 2. Mais K mais 1. Aqui eu vou ter K mais 2, K mais 1, 2L, K mais 2L mais 3, 3K mais 2L mais 2, certo? E aqui AK, certo? Então aqui eu só peguei essa expressão, substituí aqui, esse termo apareceu multiplicando esse multiplicando esse multiplicando esse. E agora vocês podem fazer mais uma, duas, três vezes para vocês se convencerem, ou simplesmente botar o K igual a 0 aqui e ver onde o nosso 2 está aparecendo, certo? Então isso mostra para a gente que o AK, para K qualquer, que vai ser o que você obtém quando você bota nessa expressão K igual a 0, você vê que o 2 ele coincide aqui, significa que AK vai ser 2 elevado a K. Certo? Não é o fatorial, é só o que eu estou fazendo assim. Aqui vai ficar como, pessoal? Aqui vai ficar o L... Esqueci de botar barra. Aqui está com barra. Tá. L menos N barra mais 1. Aqui sim, fatorial crescente, e aqui vai ficar K fatorial, né? Ou seja, 2 vezes 1, né? 3 vezes 2 vezes 1, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é K fatorial, e finalmente esse último termo que vai ser 2L mais 2 fatorial, e aí todo mundo multiplica a 0. Ok? Então, como eu falei para vocês, o primeiro nível de energia aqui, quando o N for igual a 1, o meu L só pode ser 0. Quando o meu N for 2, o meu L pode ser 0 e 1. Quando o meu N for 3, meu L pode ser 0, 1 e 2, e assim por diante. Ou seja, L tem que ser menor do que N, certo? Ok. Então aqui eu vou ter 0, menor ou igual a L, isso eu já sabia, e agora menor ou igual a N barra menos 1. Okay? Então, existe uma restrição entre o momento angular e a energia. Tá? Ok, a gente sabe agora, né? A gente já viu, quer dizer, a gente não, eu espero que vocês já tenham visto essa parte aqui, né? Da classificação. Então, você tem L, 0, 1, 2, 3, isso aqui vai dar os estados que se chama S, P, D, é aquela classificação padrão, né? F, certo? Então, você, por exemplo, tem o estado 1S, é só um jeito que vocês aprenderam lá no ensino médio de dizer que o cara está no estado N barra igual a 1 e no L igual a 0, tá certo? Se o cara está no estado 2S, a gente está dizendo que o cara está no estado N barra igual a 2, né? Mas ele continua no L igual a 0, tá certo? Então, o momento angular, por razões históricas, é classificado com essas letrinhas, tá certo? Que vai te dar o quanto que você tem momento angular total, e esse número aqui é o nível de energia N que a gente acabou de descobrir por que ele tem que ser dessa forma, justamente para evitar essa exponencial aqui, tá certo? Aqui, por exemplo, a gente tem o 2P, vai ser o quê? Vai ser o N barra igual a 2 e o L igual a 1, tá certo? Então, esses rótulos que vocês aprenderam no ensino médio nada mais são do que maneiras diferentes de expressar
esses rótulos que a gente acabou de ver agora do ponto de vista da resolução da equação diferencial via método de Frobenius. Bom, se nós voltarmos agora, o que a gente vai obter? F alfa é igual a soma de K 0 até infinito de A K ρ elevado a L mais K, tá certo? E isso aqui vai ser igual a ρ elevado a L, K de 0 até infinito, daquela brincadeira, L menos N barra mais 1 fatorial crescente K, e aqui 2L mais 2 fatorial crescente K, 2 ρ dividido por K fatorial elevado a K. Ok? Então, esse aqui é simplesmente a solução vezes um A0 aqui, né? Deixa eu botar aqui. A0. Ok? Esse cara a gente pode expressar assim. Isso aqui vai ser F. Alfa vai ser A0 ρ elevado a L. E vocês veem que isso aqui é uma 1F1, né? Do tipo L mais 1 menos N barra e 2L mais 1, 2ρ. Ok? Essa 1F1 ela também vai ser escrita, né, como o que a gente chama de polinômio de Laguerre. Então, esse cara aqui é definido assim, o polinômio de Laguerre é de lambda ni, e z é igual a lambda mais 1 ni, gama de ni mais 1, 1F1 de menos ni, lambda mais 1 e z. Tá certo? Esse é o nome desse polinômio aqui, que é o polinômio de Laguerre. Ok? É mais um polinômio especial que, naturalmente, pode se escrever de forma simples em termos de hipergeométricas. Tá? Mas não são nada mais do que polinômios, tá? Você vê que quanto mais a sua função tem momento angular, mais ela vai para zero rápido na origem, tá certo? Você tem um ρ elevado a L. Significa que quando o seu ρ vai ficando pequenininho, se o seu L for muito grande, ele vai para zero rápido. Quanto mais momento angular você tem, menos você tem a probabilidade de encontrar partícula no centro, tá certo? E o contrário também, quando você tem um L igual a zero, é a maior probabilidade de você encontrar, por exemplo, o elétron no meio do átomo, né? Lá no centro do átomo. Okay? Finalmente, a gente pode escrever que o nosso R, NL, R, vai ser igual a uma constante aqui, a zero qualquer. Não é a mesma, é zero, mas tanto faz. R sobre A0N, tá? Elevado a L, aqui é N barra. N barra. Exponencial de menos R sobre A0N barra, L de N menos L mais 1, 2L mais 1, de 2R sobre A0N barra. Certo? Então, essa aqui é a função radial do átomo de hidrogênio, tá certo? Bom, pessoal, só para vocês não ficarem perdidos, lembrando que ρ é igual a R sobre RNL, tá certo? RNL é igual ao que a gente tinha lá atrás, tá? H cortado quadrado sobre 2 vezes a massa do elétron, módulo da energia. Ok? E isso aqui pode ser simplificado como sendo H cortado dividido pela massa do elétron, C vezes a constante de estrutura fina, vezes N,
que também vai ser igual ao raio de Bohr vezes n. Ok? Então, só para como que eu chegou nessas simplificações aqui, são aquelas continhas que a gente tinha feito lá atrás, tá? Então, isso aqui fecha o átomo de hidrogênio. Vocês vejam que tem aqui um poder enorme de compreensão da natureza a partir de fórmulas matemáticas, né? Então, você consegue impor princípios físicos de funções de ondas finitas, digamos, concentração da função de onda. Isso é suficiente para te encontrar esse resultado aqui, que é bastante incrível, tá? Que a energia vai ser quantizada e vai ter esses valores específicos aqui, né? Que eu já apaguei. E você vai na natureza e você encontra esses números, tá certo? Se você vai lá, você cita um átomo, você vai ver uma emissão, e essa emissão vai estar relacionada a esse número aqui. Mesmo quando seu átomo é mais pesado que um átomo de hidrogênio, essas fórmulas aqui, elas conseguem deduzir, encontrar um resultado muito próximo da natureza para vocês, né? Bom, ok, isso fecha, a gente tem 10 minutinhos. Pessoal, dúvidas sobre isso? Alguma questão? Do ponto de vista desse curso, a interpretação física não é requerida, né? Vocês vão ser recobrados sobre isso nos cursos de mecânica quântica. Aqui eu vou cobrar a compreensão da relação entre o princípio físico e a expressão matemática dele, ou seja, quando você exige que o átomo tem que ser concentrado, né? Ou seja, que você quer que as soluções se encontrem em torno da origem. Quais são as consequências que você encontra ali quando você aplica o método de Frobenius. Então, esse é o tipo de coisa que eu quero que vocês aprendam nesse curso, tá? Bom, não havendo mais dúvidas, a gente pode fazer já uma visão do que a gente vai ver agora, daqui para frente. Então, nós vamos voltar agora ao conceito de funções de Green, tá certo? A gente viu um pouco disso ali, quando a gente viu aquelas questões do eletromagnetismo, a gente viu uma solução formal para as equações de Poisson, né? E agora a gente vai entender um pouco melhor como é que funciona essa delta Dirac e como que isso está associado às funções de Green, tá certo? E depois que nós virmos isso, a gente vê as funções de Green independente do tempo, tá certo? Então, delta D Dirac, certo? Bom, o que nós sabemos é que, de alguma forma, a integral está associada com a derivada. Ou seja, parece que esses dois operadores, de alguma forma, têm uma relação de inversa um do outro. Quando eu integro, eu obtenho alguma coisa, que se eu derivo, eu obtenho o que eu integrei, certo? Não é 1 para 1, ou seja, não é... se eu integro uma função, eu tenho uma única função e dessa única função eu consigo derivar e encontrar a função anterior, mas sob certas restrições isso vai acontecer, certo? Bom, então vamos explorar isso aqui, porque a gente quer, na verdade, encontrar regras gerais para se construir inversas de operadores, tá certo? A gente viu isso no caso da equação de Poisson, mas agora a gente quer entender como é que isso funciona. E para isso a gente vai ter que entender como é que funciona a delta Dirac também. Então a gente vai explorar delta Dirac e funções de Green, tá certo? Então como é que a gente faz isso? Se eu calculo d dx da integral de menos infinito até x de uma certa f de x' dx', eu obtenho a minha própria f de x. Certo? Então parece que existe aqui, pelo menos nesse contexto onde eu fiz uma integral definida, parece uma relação única aqui entre essa integração e a diferenciação, certo? Bom, mas veja, aqui, escrevendo dessa forma, fica difícil de você pensar nessa expressão como um operador, né? Porque um operador, em princípio, seria uma coisa que modifica a sua função de alguma forma e leva ela numa nova função, tá certo? Aqui o nosso operador é o próprio ato de integrar a função, tá certo? Então, você veja, o meu primeiro operador seria a minha integração de menos infinito a x, e o meu segundo operador seria o d dx, certo?
Então a gente pode fazer uma certa modificação nisso e tentar fazer com que a nossa integral fique parada, ou seja, que a nossa integral sempre seja igual, e que a gente introduza um novo objeto aqui para fazer o papel da integral de menos infinito a x, certo? Como é que a gente pode fazer isso? Pensa que eu vou fazer essa integral de menos infinito a x de f' de x dx, e eu quero estender ela para ela sempre ser de menos infinito a mais infinito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui, vou falar que ele é de menos infinito a mais infinito, e vou botar uma nova função aqui, ó. Aqui eu estou integrando em x', x menos x', tá certo? F de x' dx', e eu vou introduzir a minha função θ de x como sendo a função que é 1 se x maior que 0 e 0 se x for menor que 0. Tá certo? É o que a gente chama de função degrau, função de Heaviside. Certo? A função de Heaviside ou função degrau, okay? É essa função θ aqui que tem essa característica. Okay? Vocês concordam que uma vez que eu faço isso, ou seja, uma vez que eu introduzo essa função θ, essa minha integral agora aqui, ó, ela pode ficar quietinha, no sentido que ela é sempre de menos infinito a mais infinito, e o que está modificando a minha função é o produto dela por essa função θ, certo? Então, como eu falei para vocês, eu quero tirar essa estrutura de inversa da derivada da integração em si e transformar numa outra coisa. E aqui a gente acabou de transformar numa coisa muito simples, que é uma função θ, certo? Bom, então, a gente pode dizer que I é um operador que atua numa função f, e ele é dado por isso aqui, menos integral de menos infinito a mais infinito, de θ de x menos x', f de x' de x', certo? É um funcional, isso aqui é funcional, ele atua no espaço das funções C infinito R, que a gente já discutiu bastante, que esse espaço de funções aqui pode ser tornado um espaço vetorial, certo? E eu tenho um funcional que leva esses vetores em números. Okay. E nós acabamos de encontrar que esse funcional satisfaz isso aqui. D dx de I de x e f é igual a f. Ok? Só que a gente também sabe o seguinte, eu posso fazer o contrário aqui. Eu posso encontrar quem é a integral x de d dx de f. E aqui, pessoal, é simples vocês substituírem aqui essa expressão e descobrir que isso aqui é igual à própria f. Então eu tenho aqui um operador, um funcional e um operador, e eu vejo que a inversão é verdade, ou seja, esse cara aqui, esse é a inversa desse, só que esse também é a inversa desse. Ok? Aqui começa bem simples, pessoal, mas daqui a pouco já complica, tá? Então é por isso que eu faço essa versão mais simplificada aqui, para vocês terem aonde se agarrar para a gente seguir um pouco mais para frente, ok? Bom, a questão é, será que a gente consegue encontrar essa função aqui de uma associada com funções suaves, mais bem comportadas, que vocês já conheçam, certo? E a resposta é sim. Okay? Então, pensa o seguinte. O que acontece se eu calculo a minha função g de x, que é dada por isso aqui, ó, raiz de x quadrado? Como é que fica o gráfico dessa função aqui? Então, aqui é g, aqui é x. Como é que é o gráfico dessa função? Isso aqui, né? Então, quando esse cara aqui cresce negativamente, aumenta o valor porque é o módulo, né? Porque esse cara aqui, basicamente, eu estou tirando o módulo da função. E aqui ele cresce positivamente quando o x aumenta também. Então, ele faz essas duas linhas retas com inclinação menos 1 e mais 1. A vantagem dessa função é porque ela é contínua. Ela tem um bico, mas ela é contínua, quando você compara
com a nossa função θ, que é descontínua. A nossa função θ, ela vem em 0 aqui, dá um salto para 1 e depois faz isso aqui. Tá certo? Mas vocês vejam que tem uma associação parecida entre a inclinação dessa e a função θ, certo? Bom, como é que a gente pode ver isso? Deixa eu ver, a gente tem pouco tempo agora. 1 minuto. Então eu vou parar aqui, pessoal, a gente vai ver justamente como é que a gente constrói a nossa função θ a partir de funções desse tipo aqui, tá certo? E derivadas dela. E a gente vai mostrar que a gente consegue encontrar funções mais complicadas que vão estar associadas a esse cara aqui. E quando a gente for estender para a derivada segunda, a gente vai encontrar também outras funções associadas a isso aqui, certo? Então a gente vai, basicamente, o nosso truque é encontrar funções que possam multiplicar a nossa função original para fazer o papel da inversa de um operador diferencial. A gente vai fazer isso para derivadas primeiras, a gente vai fazer isso para derivadas segundas, e depois a gente vai fazer isso para derivadas primeiras e segundas, ou melhor, só para derivadas segundas em mais dimensões. Certo? A gente vai fazer isso em 2 dimensões, em 3 dimensões, e vai mostrar que todas essas coisas estão associadas. A delta de Dirac, o operador escada e as funções de Green em geral dos operadores diferenciais. Tá certo? E, bom, isso vai ser os operadores as funções de Green independente do tempo.